Bom dia, gente! Hoje eu vim gravar um vídeo sobre essa questãozinha de sequência lógica que eu disse a vocês que é bem estilo da banca. Misericórdia. Minha gente. Volta, slide, volta. Meu Jesus. Slide, volta. Aqui, voltou. Que é bem estilo da banca mesmo. Ela fala sobre a sequência lógica, sobre coesão e coerência. E ela quer que você enumere numa ordem textual correta. Ele faz uma pergunta que é: do que você tem mais medo, de aranha ou de automóvel? E aí ele dá aqui os parênteses para você sequenciar do modo correto. Para começar esse vídeo, o que é que eu sempre tenho falado desde o primeiro vídeo? Em sequência lógica, você tem que ter pelo menos uma basezinha de conjunção. Essa conjunção ela é coordenativa e subordinativa. Normalmente vem coordenativa, que é para ligar os termos. Essas conjunções, quando eu tenho uma conjunção no início desse parênteses, eu já sei que não começa por ele. Um exemplo seria apesar disso. O apesar disso, aí ele vem como uma conjunção coordenativa. Então, se eu digo apesar disso, é porque eu estou tratando de algo antes. Então, eu sei que não começa o texto apesar disso, tá? Então, eu já sei que esse terceiro parêntese não é o número 1, então eu já posso cortar aqui a letra B. Outra dica é: verifica a questão, tá? O que é que ele pede, e verifica também se está pedindo algo antes. Quando eu falo se responder o que é de aranha, está entre a maioria das pessoas. Eu vejo que do que você tem mais medo, de aranha ou de automóvel. Então, ele faz a pergunta e aqui ele está respondendo. Então, eu já sei que o 1, na verdade, seria essa alternativa. Se respondeu que é de aranha, está entre a maioria. Por quê? Porque quando ele vem aqui em cima perguntando, eu já dei a resposta. Então, basicamente, o texto começa: eu estou lá fazendo a pergunta e depois eu dou a resposta. Então, é por aí que o texto começa. Então, se eu já sei que esse segundo parênteses é o número 1, eu já fico entre a letra A e a letra D. Como é que eu dou continuidade? Se responder o que é de aranha, está entre a maioria das pessoas. Tá, mas aí, apesar disso, apesar de quê? Ainda fica sem contexto. Então, eu sei que esse apesar disso também não é o 2. Então, eu já sei também que não é aqui, ó. Esse 2 não é aqui. Então, por que então o medo de aranha permanece tão enraizado em nós? Por quê? A resposta é na evolução. Então, eu sei que esse aqui é o primeiro. E esse porquê então o medo da aranha permanece tão enraizado em nós, a resposta dele é esse aqui, ó. A resposta está na evolução. Então, eu sei que se começa aqui, se responder o que é de aranha, está entre a maioria das pessoas. Aí, depois disso, eu falo: apesar disso, sabemos que, estatisticamente, automóveis oferecem um risco bem maior do que nos causam danos físicos ou até a morte. Vivemos num ambiente urbano e a maior parte das aranhas sequer é venenosa. Aí, depois eu venho complementar. Eu venho dizer que por que então, eu dou a explicação, tá? Eu falo, primeiramente, ele perguntou por que você tem medo de qual você tem mais medo, de aranha ou de automóvel. Eu respondi ele. Se respondeu de aranha, então está entre a maioria. Aí ele vem explicando algo. Ele fala que apesar disso, estatisticamente, automóveis oferecem um risco bem maior, porque pode causar danos físicos ou até a morte. E nós vivemos em um ambiente urbano e a maior parte das aranhas não são venenosas. Então ele explica que mesmo que a gente tenha mais medo das aranhas, mas quem corre mais risco seriam os automóveis, porque ele pode causar um dano físico e chegar até a morte. Aí depois ele vem complementar. Então, por quê? Se o automóvel é que vem dando pode causar um dano físico ou até a morte, que seria um dano mais grave, então por que é que a gente tem medo de aranha? Aí ele vem e responde: a resposta é na evolução. Então, na verdade, se você se basear aí, a alternativa correta é a letra D. Então, preste atenção nisso. Ele fez uma pergunta, então eu tenho que começar o texto respondendo a pergunta que ele fez. Depois disso, eu venho complementando com algo a mais, tá? Além disso, ele vem tratando algo a mais. Ele vem explicando em relação à aranha e em relação ao medo do automóvel. Depois disso, ele faz outra pergunta: por que então o medo da aranha permanece tão enraizado em nós?
e para finalizar o texto ele responde a pergunta que ele fez. Então a alternativa correta seria a letra D, que é 3, 1, 2, 4. Então vamos ler da forma correta. Do que você tem mais medo? De aranha ou de automóvel? Se respondeu que é de aranha, está entre a maioria das pessoas. Apesar disso, sabemos que, estatisticamente, automóveis oferecem um risco bem maior que nos causa danos físicos e até a morte. Vivemos em um ambiente urbano e a maior parte das aranhas sequer venenosas. Então, por que o medo da aranha permanece tão enraizado em nós? A resposta é na evolução. Então, você viu que a gente enumerou de forma coerente e coesa essas alternativas e ficou como a letra D, tá? Eu espero muito ter ajudado vocês. Essa é uma questão bem típica da banca da UFPR. Todos os dias eu vou estar postando uma questão. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, porque assim que eu postar o vídeo você vai ser notificado. Se gostou desse vídeo, dá o like, tá? Muito obrigada.